A paz do Senhor, nós estamos novamente para fazer um vídeo para o canal Curiosidades Bíblicas. E nessa ocasião, nós vamos falar sobre o povo de Israel sendo levado ao cativeiro, a saber, as 3 levas que foram para a Babilônia. É verdade que nós sabemos que o projeto e o propósito de Deus na vida da humanidade sempre foi a restauração e também o relacionamento e a comunhão. É visto isso logo no princípio, no livro de Gênesis, conhecido como Bereshit, quando Adão e Eva, eles pecam e eles estão desobedecendo a voz do nosso Criador. A ordem era para que eles não comessem daquele fruto, porque certamente quando comessem, eles iriam morrer. Dito isso, nós conseguimos apresentar de uma forma rápida e abreviada as 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A primeira morte foi a morte espiritual, quando Adão come do fruto proibido que não era para ser comido. Deus havia ordenado que quando eles comessem daquele fruto, certamente eles morreriam. Bem verdade é que quando eles comem do fruto, fisicamente eles não morrem, mas espiritualmente eles agora estão se afastando de Deus. Ou seja, eles estão sendo destituídos da glória do Criador. Essa é a morte espiritual, a qual todos nós nascemos com a morte espiritual por causa do pecado de Adão. Veja que é interessante nós destacarmos que para essa morte espiritual, o nosso Deus de relacionamento, comunhão, ele é misericordioso, porque logo de princípio, quando ele procura Adão ali no jardim no Éden, dizendo: Adão, aonde você está? Adão está escondido, porque Adão sente-se que está com vergonha, ou seja, o pecado ele gera a vergonha. Adão escondido, Deus começa a ter um diálogo com Adão. E você conhece muito bem, Adão havia feito vestes de figueira para cobrir a sua nudez. Mas Deus misericordioso, após tratar o pecado que Adão e Eva haviam cometido, Deus o veste com vestes de pele, mostrando o seu imenso amor. Então, nosso Deus é um Deus de relacionamento e comunhão. A segunda morte é a morte física, é quando a alma e o espírito se afastam do corpo. E para essa morte também tem solução. A solução é nós aceitarmos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A terceira morte é a morte eterna, é quando o anticristo, o falso profeta e todas as almas que não reconheceram a Jesus como seu único e suficiente Salvador vão serem lançados no Guiena, que é o lago de fogo e a morte eterna. Dito isso, o nosso Deus de relacionamento, nessa introdução, nós vamos saber que o povo de Israel era o povo escolhido por Deus. E assim, no livro do Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 22, o próprio Deus o chama de o meu filho primogênito. Porém, esse filho é um filho desobediente, um filho que vive uma odisseia espiritual muito grande e uma idolatria muito grande, desobedecendo o seu pai. Mas nós vamos ver que, ao decorrer da história, desde a saída do povo de Israel do Egito até mesmo o cativeiro babilônico, o povo é muito desobediente à voz de Deus. O povo reclinava para o pecado e tudo aquilo que não agradava a Deus. Dito isso, quando nós vamos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver Deus levantando vários profetas para profetizar para a nação de Israel, a qual iria enfrentar o cativeiro.
ou seja, seria iminente que Israel passaria por uma perseguição e por uma prova por nações, a saber, a nação da Babilônia. Nós vamos ver, analisando à luz das Escrituras, que o profeta ele tem um chamado muito diferente do sacerdote. O profeta, por sua vez, ele recebe de Deus e entrega para o povo. O sacerdote, naquela ocasião, recebia oferta do povo e oferecia a Deus. Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar a nação de Israel, a saber, o reinado do sul, para proclamar sobre o cativeiro que estava por vir. E detalhe, Jeremias profetizando e dizendo que o cativeiro iria demorar e era para o povo se preparar, levar mala, cultivar, plantar para colher, um outro profeta, ou supostamente falso profeta, chamado Ananias, havia dito que não, o cativeiro seria muito rápido e Deus daria a vitória. Aí nós conseguimos ver que falsos profetas não vêm de hoje. Naquele tempo já havia pessoas que profetizavam aquilo que ele queria profetizar ou aquilo que ele achava por bem dizer. Mas Jeremias, ele profetiza com coragem, com firmeza e não retrocedendo, ou seja, o que Deus havia falado para Jeremias, Jeremias havia profetizado. Logo, no capítulo de número 1, no chamado de Jeremias, filho de Elquias, o sacerdote de Anatote, Deus mostra uma visão para Jeremias, dizendo: Jeremias, o que vê? Jeremias fala: Senhor, eis que vejo uma vara de amendoeira. Ou seja, a vara de amendoeira é a primeira vara a florescer quando finda o inverno. Ou seja, o que Deus estava para concretizar seria rápido, seria imediato. Seguindo adiante na visão de Jeremias, Jeremias também vê uma panela a ferver, vindo do lado norte, ou seja, isso estava mostrando que era a própria nação da Babilônia. Seguindo adiante, a primeira leva, ela acontece no ano de 606 antes de Cristo. Nesse ano de 606, quando a Babilônia cerca a Jerusalém, eles vão levar Sadraque, Mesaque e Abednego e também a Daniel para que eles fossem levados, ou seja, o povo mais novo, mais inteligente que poderia ser formado academicamente ali na Babilônia e sendo instruído da maneira a quais eles quiseram implementar para aqueles jovens. É por isso que Daniel, mesmo quando é levado na Babilônia, ele não decide se contaminar com os manjares. É por isso que nós aprendemos que nós vivemos em um mundo, porém o mundo não pode viver dentro de nós. É por isso que o apóstolo Paulo, a epístola de Romanos, capítulo de número 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Então, nós devemos não nos conformar com este mundo e detalhe, e nem nada do que ele nos oferece. Então, no ano 606 a.C., quando Jerusalém é sitiada pela Babilônia, vai ser levado os jovens da nação de Israel. A saber, entre eles estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, a quais os nomes são mais conhecidos. Seguindo adiante, após essa leva, vai acontecer mais uma leva no ano de 597 a.C. Nessa ocasião, também é levado 10.000 pessoas, e dentre elas também o profeta Ezequiel. Isso mesmo, o profeta Ezequiel foi levado cativo no ano de 597. É por isso que o nosso Deus é muito maravilhoso, porque enquanto em Israel ele tinha Jeremias profetizando, dizendo sobre o cativeiro e também mostrando a famosa passagem de Jeremias descendo a casa do oleiro, Deus agora também tinha Ezequiel no meio dos cativeiros lá na Babilônia, profetizando e mostrando para a nação o porquê eles estavam ali e que também Deus iria restaurar a nação de Israel,
e o povo retornaria para a reconstrução do templo e também para a reconstrução dos muros, a quais mais para frente Neemias também vai voltar para reconstruir. Dito isso, nós vamos ver nosso Deus trabalhando de forma maravilhosa. Jeremias em Israel, Ezequiel no meio dos cativos na Babilônia, junto ao rio Quebar, profetizando e mostrando, e Daniel, o profeta estadista que estava no reinado, ou seja, estava no meio das pessoas mais influentes ali da Babilônia e estava sendo canal de bênção de Deus, posto um homem verdadeiro. Dito isso, seguindo adiante, nós vamos ter a terceira leva, e a terceira leva ela é muito triste. Por causa da desobediência, no ano de 586, Nabucodonosor invade a Israel, a saber, Jerusalém, destrói o templo, os muros e também os utensílios da casa do nosso Senhor. Nós vamos ver que no ano 586, então, é levado a classe mais pobre para o cativeiro e alguns outros mais pobres ainda permanecem ali em Israel, em Jerusalém, para morarem ali. Estava toda desolada, não tinha mais o que fazer e por esse motivo, por causa da desobediência, idolatria a Deus, Israel passa por esse período de cativeiro, a saber que duraria 70 anos, do ano 606 ao ano 536, quando Deus usa Ciro, o rei da Pérsia, para conquistar a Babilônia e permitir que o povo regressasse a Jerusalém para restaurar o templo e também os muros e tudo que deveria ser colocado em ordem. E detalhe, isso havia sido profetizado por Isaías há muitos tempos atrás, aproximadamente 150 a 200 anos, de Ciro assumir o trono Pérsia e mostrar que estava no topo mundial daquela época, liderando e sendo ali um canal de bênção, permitindo que o povo de Israel retornasse. E detalhe, Isaías havia o chamado até pelo nome: Ciro, o meu escolhido, a qual eu tenho posto sobre as nações. Resumidamente, essas foram as três levas do povo de Israel, cativas de Israel para a Babilônia. Mas, mesmo assim, Deus não deixa ninguém desenganado. É o mesmo que estiver Jesus em Jerusalém, Felipe em Samaria, o apóstolo Paulo pregando até os confins da terra, cada um na sua missão e sendo atalaia de Deus, proclamando as boas novas de Cristo. Fique com essa palavra e que Deus os abençoe, e este foi mais um vídeo de curiosidades bíblicas.